Afinal, você sabe qual é o melhor investimento? Será que talvez é melhor comprar algum título público no Tesouro Direto? Ou um CDB, quem sabe? Ou até um LCI? Qual é o que rende mais? Qual é o que é mais seguro? É exatamente isso que você irá aprender agora aqui no vídeo. Eu vou fazer um comparativo entre os três usando essa tabela para que no final das contas você saiba em qual irá aportar de acordo com a sua realidade. E nesse caso, Milênio, iremos começar em relação às garantias. Qual é a garantia que tem no Tesouro Direto? Primeiro, compreenda que o Tesouro Direto não é um investimento, e sim uma plataforma online onde, a partir do seu acesso, você consegue comprar títulos públicos. Nesse caso específico, a garantia dos títulos públicos que estão no Tesouro Direto ficam relacionados ao Tesouro Nacional, ou seja, ficam relacionados ao governo. E nesse ponto, talvez você não confie no governo. Talvez você ache que o Brasil precisaria ter políticas públicas melhores ou qualquer outra discussão que você venha trazer. Mas o que você tem que entender é o seguinte: quantos países você se recorda na vida que eles efetivamente quebraram? Pensa comigo. Não vale algum país que entrou em guerra com outro e acabou perdendo a guerra. Não é isso. É pensando na esfera econômica. Quantos países você se recorda que ele quebrou? Pois bem, eu também não me recordo de nenhum por agora. Eu me lembro, logo após a crise de 2008, que a Grécia, eu vi uns noticiários e ficava sem entender como é que um país poderia quebrar. Sendo assim, o que acabou ocorrendo? O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e também a União Europeia, eles acabaram intervindo, emprestando milhões e milhões de euros para que isso efetivamente não acontecesse, fazendo com que a Grécia só saísse daquela crise que ela vinha passando a partir de 2018. Então entenda o seguinte: um país para quebrar é muito difícil, e caso isso esteja muito próximo de acontecer, os outros países, ou se não o próprio FMI, irá tentar intervir para que isso não ocorra algum problema maior economicamente para o mundo como um todo. E sabe o que é mais interessante? Na pior das hipóteses, vamos dizer que o Brasil não tenha o dinheiro para poder pagar aquele título público. Ele teve o seu vencimento, só que ele não teve dinheiro para pagar. E o que ele faz? Ele tem duas opções. Opção número 1, ele cria mais dinheiro. Lembre-se que estamos falando do governo, que tem o poder do Banco Central, então ele pode sim criar mais dinheiro. E a opção número 2 é o que também já acontece hoje em dia, que é a famosa rolagem pública. Eu vou gerar um título novo para que com o dinheiro desse título novo eu venha pagar o título anterior. Eu fazendo isso de forma sucessiva, famosa rolagem pública. Agora, e o CDB? Será que também é tão seguro assim? O CDB é um certificado de depósito bancário e ele é emitido a partir de instituições financeiras, normalmente os bancos. Por consequência, Milênio, a garantia que existe para qualquer ativo CDB está sempre vinculado à saúde financeira da instituição financeira emissora desse ativo. Então, grandes bancos, como por exemplo, estamos falando do Itaú, Banco Bradesco, já são bancos bastante consolidados no mercado, os quais os dois apresentam resultados em relação a lucro anual na casa de bilhões de reais, ano atrás de ano. Então, provavelmente você não terá grandes problemas com essas instituições. Agora, instituições financeiras menores, que às vezes nós nem sequer sabemos o nome, é muito importante que você estude essa instituição antes de fazer qualquer tipo de investimento. Então, Milênio, de forma geral, um CDB é sim um ativo seguro, é um ativo da renda fixa, mas em comparação com o Tesouro Direto, realmente esse comparativo não é tão justo assim. Você está comparando a saúde financeira de um banco, por exemplo, com a saúde financeira do governo, que pode imprimir moeda, que pode emitir mais título, fazer rolagem pública e etc. E agora chegamos no LCI, mas antes, Milênio, somente se você aprendeu uma coisa até agora, eu vou te pedir para que você possa aqui curtir o vídeo, é seguro, não se preocupe não, para que você possa também se inscrever no canal e, claro, tocar no sininho para que você seja notificado de novos conteúdos. Então, o LCI, ele é muito similar, muito parecido com o CDB, no seguinte sentido: ele é emitido por banco. Por consequência, a garantia vinculada a um LCI é sempre em relação à saúde financeira do banco emissor daquele ativo. Mas agora vamos entrar no FGC, que é o famoso Fundo Garantidor de Crédito, que todo mundo sempre quando vai comprar um ativo acaba perguntando: tem cobertura do FGC por acaso? O que seria isso? O FGC, ele é solicitado quando algum banco, alguma instituição financeira, ele vem a quebrar e o seu dinheiro estava investido a partir daquela instituição financeira. Então vamos dizer que o banco A, ele acabou falindo e você tinha algum CDB dentro desse investimento. Por consequência, você acionando o FGC, você irá poder ter de volta até 1 milhão por pessoa física, por CPF, sendo dividido até 250 mil a cada banco emitido.
Por exemplo, vamos dizer que tem um banco A, o banco B e o banco C, e os três faliram. Só que no banco A você tinha investido 250 mil, no banco B também os mesmos 250 mil e no banco C 500 mil, totalizando 1 milhão. Então, na teoria, se você pode recuperar até 1 milhão por pessoa física acionando o FGC, caso os três bancos eles venham à falência em paralelo, você teria os seus 1 milhão na sua conta depois daquele prazo burocrático padrão. Mas não é muito bem isso que acontece. Perceba que você fica limitado até 250 mil por banco emissor, por instituição financeira que emitiu aquele ativo. Sendo assim, você só irá receber o recurso dos 250 mil do banco A e do banco B. O do banco C, você só receberá metade, somente 250 mil dos 500 mil, totalizando 750 mil antes de 1 milhão. E eu te digo que tanto o CDB como o próprio LCI, eles são cobertos pelo FGC. Só preste atenção em três coisas. A primeira eu até já disse, que foi essa questão do banco emissor de 250 mil por CPF no máximo. A segunda coisa é em relação a você não aplicar 250 mil no investimento. Pare para pensar, se no máximo são 250 mil, quando você aplica, você pensa em rentabilizar, em ganhar dinheiro. Então, provavelmente, passará de 250 mil. Então, o lucro, você não iria tirar absolutamente nada. Nesse caso, você tem que colocar menos de 250 mil para que, caso venha a ocorrer alguma coisa naquele vencimento do título, você receba não somente o valor de aporte inicial, mas também o lucro que teve o rendimento ao longo do tempo. E a terceira coisa, e muito importante, que não é tão comentado, que é a questão do FGC não ser uma empresa pública. Ele não é do governo, é uma empresa privada. Sendo assim, ele também pode quebrar. Então, uma instituição financeira ou outra acabar quebrando momentaneamente no mercado, tudo bem, muito provavelmente você irá ser ressarcido, você terá seu recurso de volta. Agora, pensando em questão de crises, onde várias instituições financeiras venham quebrar uma atrás da outra, aí me desculpe te dizer, mas provavelmente até o FGC não irá conseguir pagar todo mundo. Tem esse detalhe. Mas uma pergunta muito feita é não. O Tesouro ele não tem cobertura do FGC. E realmente não tem muito sentido ele ter. Pare para pensar. Quem que vai quebrar primeiro? Todas as empresas que temos no Brasil ou o Brasil? Provavelmente serão as empresas e no final será o país, caso isso venha a ocorrer. Então não tem sentido existir uma empresa privada que ele venha cobrir os custos caso o Brasil ele não consiga honrar com seus compromissos. Vamos agora falar em relação ao resgate. No Tesouro é bem simples. Você solicitando até 1 hora, ele irá cair no mesmo dia útil. Você solicitando após 1 hora, ele irá cair no próximo dia útil. Então, se você solicitar sexta-feira, às 1h01, isso quer dizer que você só receberá na segunda-feira. Agora, se você solicitar na sexta-feira até 1 hora, você receberá no mesmo dia. Já o CDB é um pouco diferente. Às vezes, quando você compra um título do CDB, sempre fica vinculado o prazo de vencimento dele quando da compra. Então tem títulos de CDB que você compra a liquidez diária, ou seja, eu solicitei hoje já cai na minha conta. Quando eu falo no mesmo dia útil, ok? E normalmente esses CDBs são utilizados para reserva de emergência. Reserva de emergência, ela não escolhe nem momento, nem hora que você irá utilizar. Pode acabar correndo algum problema de saúde e você precisar de imediato daquele recurso. Agora tem CDBs que são D+1, ou seja, no outro dia irá cair na sua conta, D+10, ou seja, após a solicitação, em 10 dias estará na sua conta, e assim de forma sucessiva. Temos CDBs que são até de 2 anos. Eu mesmo até já comprei uma vez no mercado. E a questão é, pense comigo, quanto maior o prazo de vencimento desse CDB, por menos tempo você terá aquele dinheiro para poder movimentar. Sendo assim, esse CDB, na teoria, tem que te dar uma vantagem a mais, tem que te dar uma rentabilidade maior. E normalmente é assim que acontece no mercado. Então, existem CDBs de liquidez diária de 100% do CDI e existem CDBs D+30, por exemplo, com a rentabilidade um pouco maior, 102%, 103% do CDI. Agora, em relação ao LCI, normalmente o LCI ele tem um prazo de carência, ou seja, quando você compra um LCI, você tem que ficar ali com ativo
por no mínimo 90 dias. Só que nesse instante você terá que verificar se esse LCI, após o prazo de carência, ele é D+1, D+30, D+20, existem diversas opções hoje em dia no mercado. E agora, imposto. Realmente sempre é um tópico que todo mundo quer saber, porque ninguém aguenta mais pagar imposto. Você paga um imposto de renda, você paga imposto sobre produto, você paga imposto sobre serviço, você paga imposto em relação a tudo. E, claro, você paga imposto também dentro dos ativos financeiros. No CDB, você vai pagar o imposto de renda conforme essa tabela, que você que é do canal, você já conhece. E caso você movimente esse CDB por menos de 30 dias, você também pagará o IOF, que você que é do canal também já conhece. O Tesouro não foge dessa mesma realidade, também pagará sobre a mesma tabela o imposto de renda, como também o IOF. Que aqui vem um grande detalhe, que talvez você não saiba. O LCI, ele não paga imposto de renda. E por que será que ele não paga? Perceba que o LCI, ele é um ativo que vai investir diretamente no setor imobiliário da economia. E eu venho te lembrar que o desempenho do setor imobiliário, o setor da construção civil de um país, fica intimamente vinculado ao desempenho mesmo do próprio país. A construção civil representa o segundo maior PIB da economia brasileira. E sendo assim, o governo percebeu e gerou uma isenção fiscal, fazendo com que não se pague imposto no LCI. Só que não pense nisso, não pense que agora qualquer LCI vai valer a pena em relação ao CDB, por exemplo, que paga imposto. Não é tão bem assim. Compreenda que o LCI, comumente, ele tem uma rentabilidade, sem descontar o imposto, menor do que uma rentabilidade do CDB. Nesse caso, milênio, é sempre preciso descontar um imposto de renda no CDB e não descontar um imposto de renda no LCI para verificar efetivamente qual que vale mais a pena. Agora, em relação a taxas. Então, o CDB e o LCI, eles não cobram taxas. Isso é muito interessante. A maioria dos ativos de renda fixa, eles acabam não cobrando. Agora, quando você compra um título público, sim, é uma taxa da B3, que é uma taxa de custódia. O que seria isso? A B3, ele acaba cobrando uma taxa de 0,20, ou seja, 0,2% ao ano, devido a ele estar guardando, custodiando. Perceba que esse valor é extremamente baixo. Provavelmente ele não irá impactar tanto na rentabilidade final do seu investimento, até porque a taxa Selic, a qual você irá comprar dentro do Tesouro Direto, por exemplo, ela é 0,1 já maior do que o próprio CDI. Formas de investir, e você tem 3 maneiras de fazer esse investimento, tanto no CDB, como no LCI, como no Tesouro, que é um pré-fixado, um pós-fixado e um híbrido. De forma bem sucinta, um pré-fixado é um ativo financeiro que você já compra sabendo quanto irá ganhar. Então ele irá te dar uns 10%, 15% ou 12% de rentabilidade ao ano. Já foi acordado. Quanto da compra desse ativo, eu já sei que ele ganha 12% e você já sabe que me pagará esses 12% no prazo que nós acordamos. Isso aparentemente parece muito bom, porque é previsível, você já sabe quanto irá ganhar. Só toma cuidado, porque quem comprou pré-fixado ali pré-pandemia, que garantia 5, 7, 8%, hoje em dia você se encontra numa inflação acima de 2 dígitos, acima de 10%. Então você está perdendo até para a inflação. Então você tem que saber o momento certo de comprar um pré-fixado. A outra forma é um pós-fixado, que normalmente no Tesouro sempre fica vinculado à taxa Selic e nos ativos como o CDB, por exemplo, fica vinculado ao CDI. A taxa Selic e o CDI, como eu já disse, eles são bem próximos. Normalmente o CDI fica 0,1% abaixo da Selic. E no pós-fixado, nesse caso, você não sabe quanto efetivamente irá ter de rentabilidade. Você não sabe se a taxa Selic estará em 2%, como pré-pandemia, e após um ano e pouco já passou da casa dos 10%, ainda durante a pandemia. Então é volátil essa taxa de juros no mercado. Por consequência, não existe nenhuma garantia o quanto você irá receber no final das contas. E agora, os ativos híbridos, que normalmente eles são vinculados ao IPCA e mais uma taxa. Por isso que tem IPCA mais algum valor. Tem IPCA mais 6%, IPCA mais 3%. Tal ativo é muito comum as pessoas comprarem pensando a longo ou longuíssimo prazo. Às vezes pensando acima de 30 anos, quiçá. Por quê? Porque ele acaba garantindo que você ganhe acima da inflação, fazendo com que o seu poder de compra ao longo do tempo não somente se mantenha, mas ele aumente, visto que você está tendo uma taxa sempre acima da inflação. E a rentabilidade? Todo mundo quer saber da rentabilidade. A questão é o seguinte, menino, a rentabilidade ela fica muito vinculada ao ativo que você vai comprar. Você pode comprar um CDB de 100% do CDI com liquidez diária, ou você pode comprar um CDB de 120% do CDI D+30, como também o CDI pode estar 3%,
nesse momento agora que você está assistindo o vídeo, ou até 10%. Essas taxas elas acabam variando ao longo do tempo. E não venha me dizer que você pode comprar um CDB pré-fixado e ter a certeza que irá ganhar seus 15% no ano, porque possa ser que a inflação esteja acima de 15%. A Argentina mesmo, o nosso vizinho, com certeza emitiu títulos pré-fixados de 15, 20, 50, 60%, que até hoje as pessoas não querem comprar. Observe que a inflação na Argentina já está próximo dos patamares de 100% no ano, então não acaba valendo a pena de acordo ao cenário econômico. Com isso, a rentabilidade do ativo ficará muito vinculado ao momento o qual você está comprando ele. Mas eu vou chamar a atenção de uma coisa muito importante, que poucas pessoas eles acabam comentando, é em relação à rentabilidade do Tesouro Direto. Sabe que o Tesouro Direto, uma das maneiras de você ganhar dinheiro nos títulos públicos, quando você faz o investimento, é com a marcação mercado. Aí sim, você consegue ganhar dinheiro na renda fixa, com um ativo mais seguro que existe no mercado e que você venha ganhar bem acima da média. É claro que você também pode perder. Quando você compra um título público, ele acaba oscilando o preço dele, principalmente um título pré-fixado e um título indexado ao IPCA, que é o híbrido. Então, se você comprou com prazo de vencimento em 10 anos, no decorrer dos 10 anos, o preço do ativo irá subir, irá descer, a taxa de juros irá mudar ao longo desse tempo. Só que se você vender esse título no prazo de vencimento acordado, você irá receber o acordado. Mas se você acaba vendendo no caminho, possa ser que você perca muito dinheiro, mas também existe a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Eu vou te trazer uma estatística aqui, só para você entender o que eu estou falando. Em 2016, quem tinha um título do Tesouro IPCA 2035, sem juros semestrais, ele acabou ganhando mais de 50% com marcação mercado. E quem segurou esse título entre 2016 a 2019 teve um retorno de mais de 180%. Ou seja, você acabou próximo ali de triplicar a sua rentabilidade em 4 anos somente. E nesse caso, Milênio, eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu coloco todo o passo a passo que você precisa saber para investir no Tesouro Direto. Mas eu efetivamente coloco meu dinheiro lá dentro, eu invisto na prática. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.